A Grande Tribulação, o período mais difícil da história da humanidade. A Bíblia nos alerta sobre um tempo futuro que será marcado por aflições, sofrimento e juízo sem precedentes. Esse tempo é conhecido como a Grande Tribulação, uma expressão que carrega consigo temor, mistério e uma séria advertência divina. Mas o que realmente significa esse período? Quem passará por ele? Já estamos vivendo seus sinais? E o que a Bíblia diz sobre o livramento dos fiéis? Neste estudo, vamos explorar o tema da Grande Tribulação à luz das Escrituras, analisando suas características, propósitos e como ela se encaixa no plano profético de Deus para a humanidade. O que é a Grande Tribulação? A expressão Grande Tribulação aparece diretamente em Mateus 24, 21, quando Jesus diz: "Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá." Jesus estava descrevendo um tempo futuro de sofrimento intenso, que seria diferente de todas as outras crises da história. Embora existam muitas tribulações ao longo do tempo, guerras, perseguições, pandemias e desastres, essa será única e sem precedentes. O livro do Apocalipse, principalmente do capítulo 6 ao 19, descreve esse período como uma série de juízos que serão derramados sobre a terra. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada um deles traz uma nova onda de destruição, punição e caos. Quando acontecerá a Grande Tribulação? Essa é uma das perguntas mais discutidas entre estudiosos da escatologia, o estudo das últimas coisas. Existem 3 principais linhas de interpretação. Pré-tribulacionismo. A igreja será arrebatada antes da tribulação. Os salvos em Cristo não passarão por esse período. Mesotribulacionismo. O arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, antes da manifestação da ira de Deus mais intensa. Pós-tribulacionismo. A igreja passará por toda a tribulação e será arrebatada no final. Embora haja divergências entre essas posições, todas concordam que a Grande Tribulação será um tempo real, literal e terrível que virá sobre a terra. Características da Grande Tribulação. A Bíblia descreve esse período com diversos elementos que nos ajudam a entender sua gravidade e propósito. 1. Juízo de Deus. Durante a Grande Tribulação, Deus executará juízos contra o pecado e a rebelião da humanidade. As taças da ira divina, mencionadas em Apocalipse 16, são uma resposta ao endurecimento do coração dos homens e à rejeição da verdade. Com isso, se cumpriram os juízos de Deus. Apocalipse 16, 17. 2. Governo do Anticristo. Será o tempo de ascensão de um líder mundial conhecido como o Anticristo. Ele enganará as nações, estabelecerá um sistema de controle total, incluindo a famosa marca da besta, e perseguirá violentamente os que se recusarem a adorá-lo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 13, 7. 3. Perseguição sem precedentes. Os cristãos que vierem a crer após o arrebatamento, ou os que permanecerem na terra, dependendo da interpretação, serão severamente perseguidos. Muitos serão mortos por não se submeterem ao sistema do Anticristo. 4. Catástrofes naturais e globais. Os juízos descritos no Apocalipse incluem terremotos, fome, pestes, escuridão, quedas de astros, mares contaminados e destruição de colheitas. Haverá colapsos sociais, econômicos e políticos. 5. Engano espiritual e falsos profetas. Jesus advertiu: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos." Mateus 24, 24. O engano será tão forte que muitos pensarão que estão servindo a Deus, quando na verdade estarão seguindo o inimigo. O propósito da Grande Tribulação. Deus é justo e santo. A Grande Tribulação não é apenas uma punição, mas também um chamado ao arrependimento.
Um tempo em que muitos, diante da dor e da evidência da verdade, se voltarão para o Senhor. 1. Juízo sobre o pecado. Deus é longânimo, mas chega o tempo em que Ele intervém para julgar a maldade acumulada da humanidade. 2. Purificação de Israel. A Bíblia mostra que Deus usará esse tempo para tratar com o povo de Israel. Em Zacarias 13, 8, 9 e Romanos 11, 25, 27, vemos que o remanescente de Israel será salvo e reconhecerá Jesus como o Messias. 3. Chamada ao arrependimento das nações. Muitos, mesmo no meio da tribulação, se arrependerão e serão salvos. Veremos mártires que se converterão nesse tempo difícil e serão fiéis até a morte. Sinais que antecedem a tribulação. Embora a Bíblia diga que o dia e a hora ninguém sabe, Mateus 24, 36, Jesus nos incentivou a observar os sinais. Alguns sinais que apontam que estamos nos aproximando desse período incluem aumento da maldade e da frieza espiritual, Mateus 24, 12. Falsos mestres e religiões enganosas, crises globais frequentes, guerras, pandemias, terremotos, avanço do controle tecnológico, facilita o controle da marca da besta, Israel como nação e foco mundial, cumprimento de profecias, evangelho pregado em todo o mundo, Mateus 24 e 14. Esses sinais são como as dores de parto, aumentando em frequência e intensidade, preparando o mundo para o clímax profético. Como a igreja deve viver hoje? Independentemente da linha teológica, o chamado é o mesmo: vigiar, orar e se preparar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, nos alerta sobre a importância de manter o azeite, símbolo da presença do Espírito Santo, cheio, ou seja, viver em comunhão com Deus, em santidade e vigilância. Há esperança em meio à tribulação? Sim. Para os que estão em Cristo, a tribulação não é motivo de medo, mas de vigilância. Jesus prometeu: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. Essa promessa é interpretada por muitos como um livramento pré-tribulacional. Mas, mesmo que alguém passe por tribulação, a fidelidade de Deus permanecerá, e a recompensa eterna estará garantida. A volta gloriosa de Cristo. A grande tribulação culminará com a segunda vinda gloriosa de Jesus. Ele virá com poder e grande glória, derrotará o anticristo, prenderá Satanás e estabelecerá seu reino milenar na terra. Apocalipse 19, 20. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Apocalipse 19, 11. Será o fim da era do homem e o início do governo de Cristo, um tempo de paz, justiça e restauração. Conclusão. Prepare-se. Hoje, a grande tribulação é um tema que deve nos despertar, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. Não se trata de alimentar medo ou pânico, mas de reconhecer que Deus está no controle da história e que o tempo da sua intervenção está se aproximando. O que você tem feito com sua fé? Você está pronto para encontrar com o Senhor? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Ele morreu por você, ressuscitou e voltará em breve. Não espere a tribulação para reconhecer a verdade. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação.